Olá, seja muito bem-vindo! O meu nome é Otacília Cabral e hoje eu quero falar com você sobre como as experiências do palco, as experiências teatrais, podem te ajudar nas experiências de aprendizagem. Porque afinal de contas, como certa vez disse Ariano Suassuna, todo professor tem um pouco de ator. E hoje o nosso foco será na preparação. E essa é uma palavra que você vai ouvir muito por aqui. E falando um pouquinho sobre mim, eu quero começar com um fato curioso. Normalmente eu me apresento como Otacília Cabral, atriz, designer. Mas nem sempre foi assim. No começo eu me apresentava apenas como Otacília Cabral, designer da Octo Design, que é a minha agência de criação. Mas depois de algum tempo, quando eu consegui trazer de volta o teatro para a minha vida profissional, me apresentar também como atriz passou a fazer todo sentido. E para você entender um pouco mais sobre como eu me tornei atriz, acho que vale aqui uma breve explicação. Eu comecei no teatro com 13 anos de idade. Teatro amador, teatro de comunidade. Inclusive, o nosso grupo ficava dentro do salão paroquial de uma igreja. Mas a gente não se limitava a fazer só peças religiosas, graças a um padre super gente fina e uma diretora muito competente, a dona Mirce Deli. E o nosso grupo era um grupo bastante heterogêneo. Tinham pessoas de várias religiões, de várias classes sociais, e de várias idades diferentes. A gente acolhia quem quer que quisesse participar, mas isso não impedia a gente de fazer grandes montagens, de fazer trabalhos maravilhosos, dos quais, inclusive, eu me orgulho até hoje. Bom, o tempo passou e eu gostava tanto daquilo que eu acabei me profissionalizando. E dentro do teatro profissional, eu passei a viver uma outra experiência, com um grande aprendizado, ainda que tivesse sido por um período curto de tempo, foi bastante intenso. Porque em poucos anos, a companhia de teatro que eu fazia parte se dissolveu. E aí, como eu já trabalhava com design, já estava envolvida na área, eu resolvi seguir me aprimorando nessa profissão. E demorou um tempo até que eu pudesse trazer o teatro de volta para a minha vida profissional. Isso aconteceu quando eu precisei finalmente me apresentar, quando eu precisei falar sobre mim, sobre o meu negócio. Aí as pessoas começaram a notar que tinha uma certa criatividade, sabe? Que tinha uma teatralidade na forma como eu montava essas apresentações. E as pessoas vinham, curiosas, perguntar se eu tinha feito teatro ou se eu conhecia alguma escola de teatro para empresários. E foi aí então que eu percebi que aquele conhecimento que eu tinha acumulado durante o tempo, não só da minha vivência teatral, que era muito rica, mas também do meu conhecimento sobre comunicação, sobre design, que eu havia estudado, eu poderia combinar essas duas coisas e ter ali na mão algo que fosse rico, que fosse útil, que fosse necessário para as pessoas. E foi assim, então, que eu entrei para a facilitação. Primeiro com algumas palestras, falando sobre o tema de comunicação, depois com alguns treinamentos sobre apresentação, seguindo uma metodologia que, no fim das contas, eu acabei desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo. E então eu percebi, no fim das contas, que o palco é muito parecido com uma sala de aula. No palco, o ator tem o seu compromisso, que é de contar, ou melhor dizendo, de mostrar uma história para aquela audiência, para que no final as pessoas saiam com uma mensagem, elas levem algo daquela experiência. E todo o esforço nessa montagem, do figurino, da iluminação, do cenário, da preparação vocal e corporal dos atores, do roteiro, de todas as palavras que vão ser ditas, elas visam cumprir com esse objetivo. E não é exatamente assim na facilitação? A gente não busca sair daquele modelo tradicional, daquela via de mão única, onde o professor faz praticamente um monólogo. A gente busca fazer com que as pessoas possam interagir e, mais do que isso, que elas possam gostar daquela experiência. No teatro, a gente chama isso de romper com a quarta parede. E é uma coisa que já é bastante conhecida e utilizada desde a Grécia Antiga, e na facilitação também, não é nenhuma novidade. Porque a gente entende que sem interação, sem esse contato com o público, sem as pessoas entenderem que ali elas têm também uma oportunidade de entretenimento, gerenciar a atenção e garantir que todo mundo vai navegar no mesmo ritmo é um desafio enorme, principalmente na educação corporativa.